pessoal, saudações. Rogério Roberto falando aqui, também conhecido como Roger por alguns colegas aí de mercado, fica à vontade, tá bom? Eu vou trazer um tema bem bacana para você hoje, pelo menos eu sou um apaixonado por isso, que tem a ver com liderança, que chama As 5 Disfunções de uma Equipe, que é baseado num livro do mesmo nome, né, de um livro homônimo que eu li, que é bem bacana e que traz informações bem interessantes sobre coisas ruins que podem acontecer numa equipe, que podem estar acontecendo inclusive na sua equipe hoje, que evitam, que dificultam o processo de transformá-la numa equipe de alta performance, tá? O livro em português ganhou um outro nome, né? A tradução ficou um pouquinho diferente, ganhou o nome de Os 5 Desafios das Equipes, mas o conteúdo é bem bacana, o conteúdo é super útil e você pode se aproveitar dele com certeza, tá bom? E aí, tratando especificamente desses temas, para tratar desses temas, a gente vai lidar com a situação no formato de pirâmide e a gente vai construindo, né, um desafio acima do outro para chegar na alta performance, tá? Do ponto de vista do que pode estar dando errado no seu time. O primeiro item, que é a base para a formação de um time de alta performance, é a confiança mútua dentro do time. A falta de confiança, ela advém da falta de vontade de cada um se mostrar vulnerável dentro da equipe. Então, isso é uma verdade. Quando você tem um grupo de pessoas trabalhando como um time, se as pessoas têm medo ou se sentem inseguras, não se sentem à vontade para se mostrar vulneráveis, é difícil construir um ambiente de confiança, porque as pessoas nunca se mostram como elas realmente são. Se elas não se mostram como realmente são, você começa a ter dificuldade de extrair dessa pessoa o melhor que ela pode dar para a equipe. Essa pessoa ela acaba não colaborando efetivamente com a equipe, mas muitas vezes é porque o ambiente não é suficientemente bom para criar, para permitir que as pessoas tenham essa confiança mútua, tá bom? Os membros da equipe que evitam mostrar seus erros e fraquezas impossibilitam a criação de uma base para a confiança. Então essa seria a base da pirâmide, tá? Exemplos claros onde isso pode acontecer. Então, a validação de hipóteses. A construção de software ele é um trabalho contínuo de validação de hipóteses. Eu já trabalhei com construção de software, né? Eu venho, na minha carreira, eu fui programador. E é isso mesmo, quando você está construindo software, tem muita coisa que você faz ali que você espera que o software tenha um comportamento, mas não necessariamente ele vai responder como você desenvolveu ou como você esperava quando você desenhou o fluxo de ações dentro do software. Então você está continuamente validando hipóteses. E se você trabalha num grupo, numa equipe, você tem que mostrar o seu trabalho para o outro. Alguém vai testar o que você fez. Uma pessoa pode ser um code review do que você está construindo. E se você não tem essa base de confiança, fica difícil você trocar ideias com o grupo sobre como melhorar o seu trabalho. Tá? Tem um exemplo aqui também que eu gosto de trazer, que eu vi numa bibliografia bem interessante também, que é um exemplo do empréstimo do celular. Imagina que você está num ponto de ônibus à noite, chovendo, e uma pessoa estranha vem e se aproxima de você e fala assim, você me empresta o seu celular para fazer uma ligação? Provavelmente você vai se assustar, você vai até recusar, vai dizer que não tem celular, que está sem bateria, enfim. Né? De imediato você não vai aceitar emprestar o seu celular. Agora, se essa pessoa chega e fala, nossa, mas que chuva, puxa vida, né? Que situação que a gente está vivendo aqui, que situação complicada, né? Eu preciso tanto falar com a minha família e o meu celular quebrou, o meu celular está sem bateria, será que você não me empresta o seu celular? Quando a pessoa se conecta com você de alguma outra forma, ou seja, se ela mostra que ela está vulnerável, e naquele momento, do ponto de ônibus, do exemplo que eu estou falando, ela está vulnerável tanto quanto você, é mais fácil você aceitar esse pedido dela e fazer o empréstimo do celular para ela fazer essa ligação rápida. Tá? Então são exemplos assim que mostram para a gente, e tem muitos estudos sobre isso, tá? Que fala que justamente compartilhar vulnerabilidades torna as pessoas mais amigáveis, torna o ambiente mais favorável à criação de um time de alta performance, por assim dizer. Tá bom? Avançando aqui no nosso estudo, né, eu tenho então que a falta de confiança é a base da pirâmide do ponto de vista das disfunções de uma equipe, e aí a gente precisaria trabalhar essa falta de confiança para deixar o time, criar essa confiança mútua nas pessoas, nos membros do time, para que esse time possa trabalhar de forma mais coesa. O segundo tópico aqui, né, a segunda disfunção que é apresentada pelos autores é o medo de conflitos. Essa falta de capacidade de gerar confiança, veja como uma coisa leva a outra, né? Essa falta da capacidade de gerar confiança gera um ambiente onde as pessoas têm medo de conflitos. Ou seja, elas têm medo de participar de debates, ainda que saudáveis, sobre os problemas que precisam ser resolvidos.
Se eu não tenho confiança de me mostrar vulnerável, se eu não tenho confiança de que eu não vou ser julgado, se eu não tenho confiança de que eu não vou passar depois por um processo de caça às bruxas, fatalmente eu me recuso, naturalmente eu vou me recolher e não vou querer participar de debates saudáveis que ajudem a resolver os problemas da melhor maneira possível, tá? Então, em vez disso, né, se não há confiança, acaba aparecendo o medo de conflito e as pessoas então apelam para discussões veladas e comentários reservados. Então, no máximo, ela vai comentar com um ou outro membro só, que ela tem um pouquinho mais de confiança, ou ela não comenta com ninguém. Então, eventualmente, essa pessoa que está no grupo, por ter medo de conflito, ela deixa de participar de discussões importantes, até evitando que o time possa crescer e chegar a melhores decisões. Então, é uma disfunção que também precisa ser trabalhada, né? Mas ela parte de uma falta de confiança. Então, trabalhar a confiança é um aspecto importante que pode destravar o medo de conflitos, tá? Destravar mesmo, fazer com que as pessoas tenham menos medo de conflitos, tá bom? Aí a gente vai aqui para a pirâmide e ele aparece ali no nível acima, tá? Então a gente deve evitar que as pessoas tenham medo de conflitos. A terceira disfunção que aparece no livro é a falta de comprometimento. A falta de conflitos saudáveis, né, de novo, né, como uma coisa leva a outra, é a base para a falta de comprometimento. Se a gente não discute abertamente os problemas que a gente está enfrentando, se a gente não tem abertura para discutir as nossas dores, os nossos problemas, a gente não se compromete com as decisões. Se eu tenho que aceitar uma decisão que venha, vamos chamar assim, no sentido top-down, que é imposta para mim, não necessariamente eu concordei com aquela decisão, não necessariamente eu concordei com aquele plano, com aquilo que foi combinado. E se eu não concordei, eu vou me engajar muito pouco. Eu vou ter um comprometimento muito suave, ou se é que eu vou ter algum tipo de comprometimento. Porque eu vou fazer um negócio aqui, mas ninguém me perguntou se eu era capaz, ninguém me perguntou se o tempo que foi dado era suficiente, ninguém me perguntou e eu não participei. Ou não me perguntaram, não me deram oportunidade, eu simplesmente não participei. O fato é que é o medo de participar das decisões, das discussões, gera então a falta de comprometimento. E aí, concluindo aqui o slide, né, como as pessoas nunca expressam suas opiniões em debates abertos, os membros da equipe raramente ou nunca aceitam as decisões tomadas, nem se comprometem com elas, embora finjam concordar com elas nas reuniões. Então veja como um problema leva ao outro, tá? E aí, subindo na escalada, né, a gente tem falta de confiança, medo de conflito e, consequentemente, falta de comprometimento. Depois, a gente vem para o quarto tópico, que é evitar responsabilizar os outros. Isso foi legal quando eu estava lendo o livro, quando eu estava estudando esse assunto, porque parecia que estava errada a tradução, ou parecia que tinha algum problema, né? Falei, cara, se eu estou falando de equipe, eu tenho que me autorresponsabilizar, né? Eu acho que a preocupação é essa, da gente ter um compromisso consigo mesmo de fazer o melhor pelo time. Mas não era isso não, gente. Isso está embutido de alguma forma ali no compromisso, tá? Mas o quarto tópico ele é bem específico, evitar responsabilizar os outros. Vamos ver por quê. Por causa da falta de comprometimento e da concordância, os membros da equipe tendem a evitar responsabilizar os outros. Ou seja, como não se comprometem com um plano de ação claro, até as pessoas mais focadas, motivadas e engajadas hesitam em chamar a atenção dos colegas que estejam tendo atitudes contraproducentes para o sucesso da equipe. Veja que o que a gente está falando aqui, gente, é de trabalho em equipe. É uma equipe trabalhando por um propósito, uma equipe trabalhando para um objetivo. E se eu estou no compromisso da equipe de atingir um objetivo, se eu vejo um comportamento contraproducente, um comportamento que é desvirtuado daquela meta, daquele objetivo, eu preciso sim ter liberdade de chamar a atenção do meu colega para esse comportamento que não está ajudando, tá? Então, o que o tópico 4 quer dizer é exatamente isso. Você então passa a ter medo ou evitar chamar a atenção de membros da equipe que não estejam fortemente comprometidos com a meta, com o objetivo do time. Tá? Então, isso aí também, tudo isso acaba colaborando para você não ter, né, o desempenho esperado de um time de alta performance. Tá bom? Por fim, o último tópico é falta de atenção aos resultados. Uma vez que não se sentem confortáveis para responsabilizar uns aos outros quando necessário, os membros da equipe colocam suas necessidades individuais, ego, sucesso na carreira ou reconhecimento, acima dos objetivos coletivos da equipe. E exatamente, se eu não tenho compromisso com o time, se eu não tenho nenhum compromisso a ponto de me sentir confortável de chamar a atenção de membros do time que não estejam trabalhando em função do propósito, a tendência é eu me recolher e trabalhar a meu favor também. Então, a minha preocupação maior não vai ser a meta do time, não vai ser aquele propósito do time, não vai ser aquele objetivo da empresa para aquele time.
a minha meta pessoal vai ser prioridade em relação às outras metas. Então, vou me preocupar em atualizar meu currículo, vou me preocupar com o que eu posso tirar de bom para a minha carreira, vou me preocupar com reconhecimento, acima dos objetivos coletivos da equipe, tá bom? Então, por fim, quando a gente chega no topo da pirâmide, o que a gente tem? A gente tem a falta de atenção aos resultados. Ou seja, então a falta de confiança dos membros do grupo geram um medo de conflitos. O medo de conflito faz com que as pessoas não participem ativamente das discussões e tomadas de decisão, que leva a uma falta de comprometimento, que por sua vez, se ninguém está comprometido, então eu também não vou me sentir confortável para chamar a atenção de colegas que não estejam trabalhando em prol do objetivo do time. E se isso tudo está acontecendo, obviamente as pessoas estão trabalhando cada uma por si e não pelo time, não pelo propósito do grupo, tá bom? E aí, então, se a gente conseguisse colocar, né, num único slide, né, o que a gente quer dizer é o seguinte: o trabalho em equipe, ele se deteriora se uma única dessas disfunções for identificada no grupo. Então, se eu identifico que o meu grupo passa por alguma dessas disfunções, é sinal, então, que a gente tem uma grande chance de não conseguir trabalhar em função dos resultados esperados para aquele grupo. Esse grupo muito provavelmente não está trabalhando em função de um propósito, de uma direção clara sobre o que a organização espera desse grupo, tá bom? E para fechar, se a gente pudesse pontuar isso, né, do ponto de da ótica positiva, então a gente diria o seguinte, né, com relação aos membros das equipes que trabalham de forma coesa, membros de equipe de alta performance, né? Então, primeiro, né, eles confiam uns nos outros. Então, há um ambiente de confiança mútua, tá? Segundo, eles se envolvem em conflitos saudáveis onde tudo é debatido. Então, eu vou debater quaisquer aspectos. A minha ideia não é melhor nem pior que a ideia do outro. É uma ideia que vale tanto quanto. O que acontece é que, como a construção das soluções é coletiva, quanto mais ideias a gente tiver na mesa, quanto maior a diversidade de opiniões, maior a chance da gente tomar as melhores decisões no menor espaço de tempo, tá bom? Item 3. Eles se comprometem com decisões e planos de ação. Se todos participam igualmente, se há confiança mútua, quando alguma coisa é decidida, ainda que a minha opinião não tenha sido a opinião levada em conta, eu tenho que me comprometer igualmente com decisões e planos de ação que tenham sido tomados pelo time. Porque, afinal, a gente está trabalhando como um time, tá? O item 4, né, eles chamam a atenção dos colegas quando estes agem de forma contraproducente para atingir os objetivos do grupo, assim como a gente já falou, né? Então, se a gente está com confiança mútua, se a gente se envolve em conflito saudável, se a gente se engaja e se compromete nas decisões e plano de ação, a gente tem todo o direito também de chamar a atenção dos colegas que não estão agindo dessa forma, tá bom? E por fim, eles focam no alcance dos objetivos coletivos, ou seja, se tudo isso está acontecendo, dos itens 1 ao 4 estão acontecendo, a chance de eu atingir os objetivos coletivos é muito maior. Porque os itens de 1 a 4 mostram que o time está focado em trabalhar como um time para atingir os objetivos do grupo. Tá legal, pessoal? Bom, a gente não está aqui nesse momento, né? A gente até pode depois criar uma série de vídeos, aí vocês podem até dizer se vocês acham isso interessante, coloca aí nos comentários ou manda mensagem para mim, que eu vou deixar meus dados de contato aqui, para a gente poder avançar e de repente até criar mais conteúdo com base nessas informações, tá bom? O fato é que os livros são esses aqui, então, né? O livro, a versão original em inglês, The 5 Dysfunctions of a Team, tá bom? Do Patrick Lencioni. E a versão em português, Os 5 Desafios das Equipes, como eu comentei para você lá no começo, tá bom? Um livro bem interessante e com conteúdo bem rico. Quem sou eu, né? Bom, muito obrigado aqui, né? Eu sou hoje Lean Agile Coach na Objective Professional Services, então eu atendo, né, assim, alguns clientes da Objective e como consultor de agilidade, né, e gestão. Sou trainer, parceiro aqui como trainer da Agilers, que tem uma agenda bacana nessa área de liderança. Então a gente tem um foco muito grande em Management 3.0, por exemplo, né, que é uma coisa bem bacana, bem atual e que está totalmente voltada para a criação de times de alta performance, de ambientes de alta performance. Então, todas essas disfunções que a gente citou, elas são tratadas também pelo Management 3.0 de uma forma direta ou indireta, tá bom? Eu sou facilitador oficial de Management 3.0, Design Sprint, Lean Inception e ministro treinamentos em outras áreas também, tá legal? Tenho 20 anos de atuação com projetos de desenvolvimento de software, 15 anos de gestão de projetos e 11 anos como Lean Agilidade. Tá? E como eu falei, hoje eu trabalho como coach e faço mentoring de lideranças e equipes ágeis, tá bom? Aqui alguns dados para contato.
e fique à vontade para mandar suas sugestões e suas ideias para mim, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.